Então, gente, vamos começar. Hoje o tema da nossa aula é sobre a doutrina da Trindade. Apenas fazendo uma recapitulação rápida aqui, nós começamos o nosso curso, nós começamos esse semestre com uma aula explicando o porquê de se estudar teologia, quais seus benefícios, o que é isso. Nós depois tivemos uma aula sobre a revelação geral, destacando tanto a revelação geral quanto a revelação especial. Na sequência, nós tivemos 2 aulas sobre, digamos, a natureza de Deus, em que a gente fala sobre o seu ser, muito sobre os seus nomes, sobre os seus atributos, tanto atributos incomunicáveis, que são incomuns em relação com o homem, quanto os atributos comunicáveis, em que Deus, o homem, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, também pode usufruir de alguns atributos de Deus. E hoje, na sequência, nós teremos a nossa aula sobre a doutrina da Trindade. Beleza? Então, até aqui nós estamos juntos, certo? Bom, vou começar pedindo para alguém ler aqui alguns textos bíblicos. Antes da gente entrar, de fato, explicar o que é a doutrina da Trindade, entrar na questão das definições e alguns detalhes a mais dessa doutrina, gostaria de começar essa aula com 3 textos, que vão ser um norte aqui, de certa forma, já criar todo um contexto para a gente aprofundar nessa doutrina. O primeiro texto é o texto de Mateus 3, 16 e 17. Se alguém puder ler, é o texto clássico que fala a respeito do batismo de Jesus. E nós veremos que nesse texto há 3 pessoas ali sendo evidenciadas. Beleza? Então, vamos, além de João Batista. João 3, 16 a 17. Mateus 3, 16 a 17. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria." Perfeito. Nesse contexto em que João Batista está batizando Jesus, nesses versos 16 e 17, enfatizam a pessoa de Jesus, Deus Filho, o Pai falando, és meu Filho amado, em quem me agrado, e o Espírito Santo ali sendo representado também, descendo como uma pomba. E para apenas a título de ilustração, a gente colocou aqui esse quadro, da época que o Leonardo da Vinci ainda era aprendiz do seu mestre. Esse quadro ele é exposto na Itália, na Galeria Uffizi. É um quadro bem grande, mas apenas aqui para ilustrar e trazer uma curiosidade a respeito de que o tema do batismo de Jesus ele é palco ali de grandes artes. Tem muitos outros quadros famosos que representam o batismo de Jesus, e é um quadro interessante porque diz respeito a essa passagem que a gente leu, e essa passagem que a gente leu justamente diz respeito também à presença ali das 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em que nós falaremos com mais detalhes daqui a pouco. Beleza? Mateus 28, 19. Se quiser pode ler aqui também. Perfeito, obrigado. Mais uma passagem aí evidenciando as 3 pessoas, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma, por favor. Judas, versos 20 e 21. Judas só tem um capítulo, por isso que a gente vai direto no versículo. Judas, versículo 20 e 21. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Perfeito. Mais uma passagem aí, destacando as três pessoas. E a aula de hoje, ela vai justamente trazer luz a esse tema da Trindade. Nós já lemos 3 passagens aí que vão servir como um contexto, uma ilustração. E essa doutrina ela é uma das mais importantes da fé cristã, no sentido em que busca trazer luz ao entendimento do que é Deus em si mesmo. Aqui, nessa aula, nós aprenderemos que Deus existe, coexiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, ainda é um só Deus. Essas 3 pessoas não são deuses diferentes. Essas 3 pessoas, elas são o mesmo Deus. Apesar dessa doutrina da Trindade ela ser um mistério em que nós jamais vamos ter um conhecimento pleno a respeito por conta da limitação da mente humana, isso não significa que seja uma doutrina verdadeira. Ela é um mistério, porém, ela é verdade. Tem até alguns outros textos aí que servem também como ilustração na nossa apostila. Então, feito aqui esse pano de fundo para a gente começar a nossa aula, nós iremos agora para algumas definições e depois exploraremos alguns textos bíblicos e alguns outros detalhes. Isso aqui, gente, precisa ficar muito firme, porque esse tipo de definição não é uma definição que varia muito entre os autores de teologia. A gente usa aqui o Wayne Grudem, autor da Teologia Sistemática, mas diversos outros autores eles vão ter que passar por essa definição, não tem como dizer diferente a respeito da doutrina da Trindade. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Beleza? A palavra Trindade, ela significa triunidade, ou seja, 3 em unidade, uma unidade que é trina. Temos um único Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas 3 pessoas, não existe uma hierarquia de uma ser mais importante do que a outra. Essas 3 pessoas, elas são iguais em glória, honra e poder, majestade, louvor e adoração. Todos os atributos pertencem igualmente a cada uma das 3 pessoas. Muitas vezes aqui pode começar a gerar certas dúvidas. Poxa, como é que 3 pessoas podem ser um único Deus? Como que a gente pode conciliar o peso de Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito Santo? Será que, de fato, o Espírito Santo é uma pessoa? Nós veremos isso agora com mais detalhes em alguns outros textos bíblicos. Porém, essa aqui é uma definição quase que unânime entre os autores que a gente usa aqui das teologias sistemáticas. Apesar, nós vimos aqui que é um único Deus que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de serem 3 pessoas coexistindo, sendo um único Deus, essas 3 pessoas, elas assumem papéis diferentes. Na teologia, isso existe, tem um nome para isso, significa trindade econômica. Não econômica no sentido de economia de dinheiro, mas econômica no sentido de divisão de tarefas mesmo. Isso não significa que um seja mais importante do que o outro, mas 3 pessoas sendo Deus, ali em sua eterna comunhão, houve ali a distinção de papéis distintos que a gente pode observar ao longo da Bíblia. Nós temos Deus Pai criando, planejando, coordenando, enviando, prometendo. Nós temos a pessoa de Deus Filho, sendo aquele, então, que encarna, que se humilha, que vai executar justamente a missão. E nós temos a pessoa do Espírito Santo, que preserva, capacita, inspira, ensina, santifica e vivifica. 3 pessoas que são Deus, mas ao mesmo tempo têm papéis distintos nessa eterna comunhão e dança
da Trindade. E aqui a gente já falou aqui um pouco a respeito desse termo, economia da Trindade. É um termo que, às vezes, lendo algumas teologias sistemáticas, é comum esse termo, economia da Trindade, no sentido de ordenação das atividades. E para isso, vamos agora ler aqui algumas passagens. De como a Trindade ela vai se revelando ao longo da Bíblia. Porque se a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós não iremos encontrar essa palavra, Trindade. Então, como que a gente pode supor, como é que a gente pode deduzir, então, que existe uma Trindade, toda essa definição aqui que a gente já falou, de um só Deus, coexistindo em três pessoas, e essas três pessoas são plenamente Deus, e ao mesmo tempo têm papéis distintos, mas ao mesmo tempo são um único Deus. Então, a gente vê isso ao longo da Bíblia, através de um tipo de revelação progressiva. No Antigo Testamento, nós começamos a ver já algumas evidências das três pessoas atuando ali, agindo ao longo do Antigo Testamento. De uma forma até mais clara, nós veremos isso também no Novo Testamento. Um erro que a gente não pode cair é de achar que no Antigo Testamento não existia a Trindade. A Trindade ela já é sendo manifestada no Antigo Testamento. E as três pessoas, elas não começaram a existir com a criação do mundo. Elas já existem desde a eternidade. São três pessoas, sendo Deus, que já existem, que são desde a eternidade. E para isso, vamos começar lendo Gênesis 1:26, Gênesis 3:22 e Gênesis 11:7. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Olhando nele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, todas as terras da terra, e sobre todos os terrenos, seres viventes que se movem sem problema. Perfeito. Próximo texto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e torne também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Gênesis 11. Onze, 7. Ao envelhecer, aprendemos ali a linguagem para não entender a língua. Então, gente, nessas três passagens, por exemplo, de Gênesis, a gente percebe que é o Deus falando, mas, ao mesmo tempo, a palavra no texto original é uma palavra no sentido plural. Por exemplo, Deus fala, façamos, já dando a entender que havia ali uma comunhão de pessoas, havia ali relacionamento. O próprio fato de Deus criar o homem e a mulher já são um reflexo de um relacionamento que o próprio Deus Pai havia com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto nessa passagem de Gênesis 3:22, é dito que o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, um sentido de pluralidade na própria fala de Deus. Em Gênesis 11, aquela passagem conhecida da Torre de Babel, em que querem construir uma torre para ser como Deus, e Deus não se agrada dessa atitude, porque essa atitude é carregada ali como um orgulho de ser como Deus. Então, é dito, venham, desçamos e confundamos a língua que falam. E a melhor explicação, justamente, para essa pluralidade ali encontrada, é justamente a evidência de mais de uma pessoa ali
sendo Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Perfeito. Só chamar a atenção que às vezes há uma forma assim de falar nossa, quando a gente quer manter aquele nível de humildade, e a gente diz, nos convidaram para dar uma palestra ontem e nós viemos. No caso, só eu fui convidado, só eu vim. Mas a minha forma elegante de falar, a gente bota no plural. Só que aqui, no caso, não se aplica, porque Deus e o homem seriam pessoas completamente diferentes, não estava dentro do mesmo escopo da linguagem, e nem havia ainda a possibilidade desse homem, façamos o homem, quer dizer, o homem nem havia existido ainda, de maneira que não poderia ser uma linguagem educada, polida, façamos, de maneira que é exatamente Deus só falando. É interessante dizer, porque alguém poderia argumentar, não, isso é uma forma de expressão, é que está sendo elegante, mas mais gente estava fazendo. Não é verdade, é um façamos, só Deus mesmo fazendo, né? Obrigado. Opa, diga. Perfeito. Perfeito. Essa passagem de Atos, inclusive, ela faz um contraponto muito interessante com essa passagem aqui de Gênesis 11, que essa passagem de Atos, se não me engano, está até na apostila, destaca as três pessoas, e aqui a gente vê, Gênesis 11, o homem querendo ser como Deus, e Deus vindo e fazendo com que todas aquelas pessoas que falavam a mesma língua começassem a falar línguas diferentes. Em Atos, pessoas que falavam línguas diferentes, ao serem derramadas do Espírito Santo, começam a se entender. Ali demonstrando a unidade ali da presença de Deus e, ao mesmo tempo, destacando as três pessoas, como muito bem lembrado. Obrigado. É um pouco abaixo de quem manda. Então, a sensação que eu tenho é que Deus está na hierarquia em primeiro lugar, porque Jesus não obedece. Mas isso é a nossa maneira limitada de ser humano de achar que as coisas podem ser assim. Sim. E tem também muito boa colocação. Ela falou a respeito de que algumas passagens dão a entender de que há uma certa hierarquia, né? Pelo fato. E um detalhe que a gente também precisa se atentar aqui, mas que não é o tema dessa aula, quando nós teremos aulas específicas a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e tudo mais. A gente precisa sempre lembrar que que Jesus era 100% Deus e 100% humano. Então, muitos desses textos vão revelar, vão dar uma ênfase nessa condição da humanidade de Cristo, mas ainda assim, embora sejam textos que enfatizem a humanidade de Cristo, ele não deixa de ser 100% Deus. Isso é um outro mistério que também é muito difícil da gente compreender na nossa mente limitada e que é um tema específico de uma das aulas, a natureza de Cristo, 100% humano, 100% Deus. Há alguns textos que dão ênfase a essa natureza humana de Cristo, podem sugerir ali uma certa hierarquia, mas a gente não pode deixar de esquecer que ele era 100% Deus também. Há outros textos que colocam ele em igualdade com Deus Pai, e a gente vai ver isso também. Beleza? Alguém quer... Vai? Não. Vai? Bom, vamos agora então passar um pouco para o Novo Testamento. A gente já falou um pouco ali no início da aula, mas a gente já pôde ver que ao longo do Antigo Testamento, as três pessoas vão sendo evidenciadas. Nós lemos algumas passagens de Gênesis, mas no próprio primeiro capítulo de Gênesis já é dito que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus pairava ali sobre as águas. Nós temos ali aquele texto de Daniel, em que há um quarto homem
na fornalha, o anjo com A maiúsculo, ali já dando uma referência à pessoa do próprio Cristo. Então, ao longo do Antigo Testamento, começamos a ver sinais, evidências, de modo com que isso fica até mais explícito no Novo Testamento. E por isso que a gente chama isso de revelação progressiva da Trindade, porque ela não é ali manifestada de uma única vez. Há quem diga que a Trindade não foi manifestada no Antigo Testamento até por uma questão de cuidado com o povo, que se via rodeado por diversos povos politeístas, e que talvez ali uma manifestação da Trindade, naquela altura do campeonato, poderia justamente causar uma confusão de politeísmo. Mas isso é só uma suposição. Enfim, nós temos aqui agora no Novo Testamento a passagem que nós lemos no início da aula a respeito do batismo de Jesus, em que nós vemos 3 pessoas ali distintas agindo, mas sendo um único Deus, que é Deus Pai, em que ali é representado como a voz dos céus falando: "Este é o meu Filho amado", o Deus Filho, Jesus sendo batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. E, ao mesmo tempo, ali no último capítulo de Mateus, nós também temos, após Jesus ter ressuscitado, ser revestido de toda a autoridade do Pai, ele então comissiona os seus discípulos a fazerem o grande ide, na grande comissão, e ele então os envia para batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, Criador e Soberano, o Filho, Redentor e Salvador, e o Espírito Santo, Consolador e Santificador. Além disso, ao longo das Sagradas Escrituras, não apenas agora no Antigo e nos Evangelhos, ao longo das epístolas de Paulo às igrejas, nós temos outros textos em que colocam de uma forma bem clara essa distinção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas ao mesmo tempo indicando que eles são unicamente Deus. 2 Coríntios 13, 14, por favor. E alguém já vai abrindo em Efésios 4, do 4 ao 6. Esse texto de 2 Coríntios, não sei se todo mundo aqui, no final do culto a gente recebe a bênção apostólica, né? E está aqui, de um texto que destaca a bênção apostólica que a gente fala ali no final do culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Perfeito. Aí justamente as 3 pessoas sendo destacadas. Em Efésios 4, do 4 ao 6. Efésios 4, do 4 ao 6. Perfeito. Essa passagem de Efésios ela fecha aí com... Ela fecha aí com chave de ouro essa menção separadamente das 3 pessoas da Trindade, mas ao mesmo tempo enfatizando a unidade da fé. Diga, meu amigo. Oi? 2 Coríntios 13, 14. Está errado? É 13, 13, perdão. Vou corrigir. Obrigado. 1 Pedro 1, 2. Gente, não sei se vocês perceberam, mas essas imagens aqui são inteligência artificial. Algumas não são não, tá? Mas são... O conteúdo não é inteligência artificial, tá? Teve estudo aqui. Mas as imagens são de inteligência artificial. Eu não tirei essa foto. 1 Pedro 1 ao 2. Quer dizer, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Se eu não anotei errado aqui.
Perfeito. Essa passagem aqui está mostrando como cada pessoa da Trindade participa na obra de salvação dos crentes. Aqui a gente vê Deus Pai, com seu pré-conhecimento divino, elegendo ali os crentes, o Espírito Santo, através da obra santificadora, transformando os crentes, e Jesus Cristo, através do seu sangue derramado, da sua obra redentora, purificando os crentes que nele, pela fé, reconhecem a sua obra salvadora. Então, nós aqui já chegamos numa parte da aula que é o seguinte: nós já fizemos uma abertura, lemos alguns textos que enfatizam as três pessoas da Trindade, e nós destacamos que a revelação da Trindade é uma obra progressiva. Nós lemos alguns textos do Antigo Testamento já indicando, pelo jogo de palavras ali, Deus evidenciando um ser plural, e ao mesmo tempo lemos diversas outras passagens também no Novo Testamento, da vida de Jesus, das cartas de Paulo, destacando as três pessoas da Trindade ali, concluindo essa questão da revelação da doutrina da Trindade nas Escrituras. Então, embora não haja a palavra Trindade de uma forma explícita, fica muito claro a partir da Bíblia como um todo de que há três pessoas sendo um único Deus. E é por isso que existe essa organização dessa doutrina, chamada doutrina da Trindade, justamente para explicar esse grande mistério de Deus sendo Deus, mas ao mesmo tempo coexistindo em três pessoas que são plenamente Deus e sendo um único Deus. Estou sendo repetitivo para que isso fique bem na nossa mente mesmo. E nessa doutrina, aqui a gente vai para a segunda parte da aula, parte final. Essa doutrina, a gente pode arrumá-la em três afirmações. Aqui a gente está chamando de três pilares, mas são três afirmações aqui na nossa forma de entender melhor e de apresentar melhor essa doutrina. A primeira afirmação é: há um só Deus. A segunda afirmação é: Deus é três pessoas. E três, cada pessoa é plenamente Deus. A gente não pode considerar apenas uma ou duas afirmações e esquecer de uma outra, porque essas três afirmações elas precisam estar em conjunto para sustentar justamente a doutrina da Trindade. Se a gente, por exemplo, acredita que cada pessoa é plenamente Deus e que Deus é três pessoas, mas a gente nega que há um só Deus, a gente cai justamente num politeísmo. São três pessoas, plenamente Deus, mas três pessoas diferentes não sendo Deus. Então, são três deuses. Então, a gente percebe aqui a sutileza de que, ao desconsiderar as três afirmações em conjunto, a gente pode cair num erro. Erros esses que aconteceram ao longo da história da igreja. Nós temos registrados ao longo da história da igreja algumas heresias relacionadas com distorções justamente dessas três afirmações. A igreja precisou se reunir em alguns concílios, como o concílio realizado na cidade de Niceia, que é a atual Turquia, concílios como a Caledônia, para justamente arrumar essas distorções que estavam acontecendo e sustentar aqui essa doutrina de uma forma que não fosse destrutiva para a fé, gerando ali um engano, um vento de doutrina que pudesse levar os crentes para um lugar errado. E aqui a gente vai entrar em cada uma dessas três afirmações agora, beleza? Nessa parte final da aula. Há um só Deus, Deus é três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Alguém quer até aqui falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Ou podemos seguir? Quando que esse termo unidade começou a existir na teologia? Olha, posso estar enganado aqui, talvez o Ângelo ou o Marcos possam explicar melhor. Mas o primeiro concílio que veio para justamente organizar a ideia da doutrina da Trindade foi o concílio de Niceia, mais ou menos ali, se não me engano, dos anos 300 depois de Cristo. Então, ali houve a primeira arrumação a respeito dessa doutrina, e depois teve um outro concílio para arrumar melhor essas doutrinas.
Então, eu diria ali que foi mais ou menos próximo a esse concílio de Nicéia. Não sei se alguém aqui tem alguma... É isso mesmo? Então, é isso. Vamos então para a primeira afirmação. Há um só Deus. A unicidade de Deus. E nesse ponto, a Escritura ela é muito clara, da ideia de que há um só Deus. 3 pessoas diferentes são somente uma, em propósito, em concordância sobre o que pensam, e também são em essência, possuindo a mesma natureza divina. E aqui é um texto clássico aqui do Antigo Testamento, de Deuteronômio 6, verso 4 ao 5, em que é dito: ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Em outras diversas passagens, a ênfase de que Deus é o único Senhor verdadeiro também é dado. Então, vamos ler aqui alguns outros textos. 1 Reis 8,60, Isaías 45, do 5 ao 6, e Romanos 3, 30. 1 Timóteo eu leio aqui no final. Perfeito. Isaías 45, do 5 ao 6. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há. Perfeito. Romanos 3, 30. Existe um só Deus que justificará pela fé os incircuncisos e os incircuncisos. Perfeito. E aqui a última, um só mediador, pois há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem de Cristo Jesus. Essas passagens, elas deixam claro justamente a primeira afirmação, de que há um só Deus. Embora esse Deus, ele subsista em 3 pessoas diferentes, há um único Deus. Não são 3 pessoas diferentes, não são 3 deuses diferentes. São 3 pessoas, mas que apontam que são um único Deus. Beleza? Isso precisa ficar muito claro. Opa! Diga, meu amigo. O Helder levantou aqui uma dúvida a respeito para quem não conseguiu escutar, a respeito da dicotomia, tricotomia. Deus, um homem é corpo e alma, ou é corpo, alma e espírito? Será que quando a gente pensa na tricotomia de o homem sendo corpo, alma e espírito, será que isso pode fazer uma referência à Trindade? A resposta, pelo que eu já pude ler em todas as teologias sistemáticas, até para montar essa aula, não vi fazendo nenhum tipo de correlação em relação a isso. Acredito que não tenha. Esse é um tema realmente bem periférico, que a gente nem entra muito. Existem diversas formas de interpretar. Tem gente que acha que é o corpo e alma, outro corpo, alma e espírito, enfim. Existem muitas divergências, mas eu não colocaria isso como sendo relacionado com a doutrina da Trindade. Não sei se meus amigos professores pensam diferente. É isso mesmo. Então, gente, recapitulando aqui, voltando.
a um só Deus. A Escritura é clara de que existe apenas um só Deus verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo em que há um só Deus, nós também entramos na segunda afirmação, de que Deus é três pessoas. Três pessoas com papéis diferentes, mas que representam ainda, são ainda o próprio Deus. O Pai e o Filho são distintos. Depois a gente vai ver uma outra passagem que diz que o Pai e o Espírito Santo são distintos e que o Filho e o Espírito Santo são distintos. Vamos ler, por favor, João 1, do verso 1 ao 2. Uma passagem... Tem algumas passagens aqui que são difíceis. Peço que tenham misericórdia da minha vida. João 1, do 1 ao 2. O primeiro João, a carta de 1 João 2 a 1, eu vou ler. Perfeito. Aqui nós lemos a expressão estava com Deus. E aqui Cristo é representado pela palavra palavra. Quando está dizendo no princípio era aquele que é a palavra, está dizendo no princípio era aquele que era Cristo, o Filho. E essa expressão estava com Deus indica claramente que o Filho é distinto do Pai, enquanto era Deus afirma a sua plena divindade. Se a gente ler aqui essa passagem da carta de 1 João 2,1, é dito: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, para interceder por nós diante de Deus Pai, é necessário que Cristo seja uma pessoa distinta do Pai, até porque ele precisa justamente fazer essa intercessão. Então, são passagens que mostram que ambos são plenamente Deus, mas ao mesmo tempo pessoas distintas sendo Deus. O Pai e o Espírito Santo são distintos. E aqui é um quadro, também um quadro famoso, a respeito justamente da passagem citada pela nossa irmã, de Atos, capítulo 2. É um quadro espanhol, é o greco. Enfim, não sei onde está esse quadro. O Pai e o Espírito Santo são distintos, mas é um quadro famoso aí que justamente ilustra a Pentecoste. João 14, 26 e Romanos 8, 27. Perfeito. Isso, esse é um outro texto que reforça justamente a distinção dessas duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho, mas ao mesmo tempo sendo colocados ali em posição de igualdade para realizar o julgamento final. Obrigado. Mais uma passagem. Na apostila, gente, tem várias passagens. Eu estou aqui por uma questão de aula, a gente está selecionando algumas passagens, mas a gente reforça para que todos leiam a apostila. Inclusive, essa aula está no mesmo roteiro da apostila, justamente para facilitar ali a leitura da apostila. Dito isso, vocês já devem ter aberto João 14, 26. Romanos 8, 27 também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em nome desse, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo que eu disse. Perfeito. Essa passagem diz que mostra justamente a distinção entre o Pai e a pessoa do Espírito Santo. E uma outra passagem vai dizer que o Espírito Santo também intercede por nós. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
Perfeito. Então, entrando e aprofundando aquela afirmação de que Deus é 3 pessoas. O Pai e o Filho são distintos, o Pai e o Espírito são distintos, e agora o Filho e o Espírito Santo são distintos. João 16:7 é o próprio Jesus falando de que se ele não for realizar ali toda a obra expiatória, morrer, ressuscitar e depois ascender aos céus, se não acontecer isso, o Espírito Santo não viria. É uma outra pessoa diferente, mas ao mesmo tempo com a mesma essência que viria. Em João 16 é dito também, mas se eu for, eu o enviarei. O próprio Jesus destacando ali a diferença, mas ao mesmo tempo colocando numa pé de igualdade. Tem até um jogo de palavras aqui a respeito do outro. Esse outro não é um outro diferente, porém da mesma natureza. Não é um outro igual. É um outro diferente, porém da mesma natureza. Enfim, é isso. Ela levantou. Isso, boa pergunta. A quem devemos orar? A gente deve orar para Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Olha, a Bíblia apresenta um padrão de oração, em que até o mesmo a oração que Jesus ensina como a oração do Pai Nosso, aparece uma referência justamente à nossa oração sendo dirigida a Deus Pai, claro, sendo intermediada por Jesus e na força do Espírito Santo. Porém, não há problema em momentos a gente fazer uma oração, se referir a Jesus Cristo ou se referir ao Espírito Santo como o Espírito Santo se derrame sobre nós. Há momentos em que a gente vai acabar fazendo orações se dirigindo ali ao Espírito Santo, ao próprio Cristo. Porém, a gente não pode deixar de mencionar que existe um padrão bíblico apresentado de oração, que é justamente uma oração feita ao Deus Pai, na força do Espírito Santo, sendo ali ouvida através de Cristo. A própria Bíblia tem exemplos sobre isso. Quando Jesus vai caminhando na sua jornada terrena, várias pessoas no caminho, cego, leproso, fazem uma oração. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Senhor, me cura. É uma oração, né? E o próprio Pai orienta o profeta Ezequiel a orar, dizendo, vem, ó Espírito, sopra sobre nós. Então, como eles são uma só pessoa, ainda que na economia, na divisão de tarefas, cada um tem uma tarefa, não há qualquer problema em você orar a Jesus, ao Espírito ou a Deus. Eles não ficam melindrados, nenhum se sente diminuído, podem ficar tranquilos, não vão criar problema no céu. Pode orar para qualquer um dos 3, ok? Quando ele estava falando sobre a expressão o outro, no grego, diferentemente de nós, há um significado para um outro da mesma natureza, para um outro de natureza diferente. Por exemplo, você tem um Fusca, aí você diz assim, eu vou comprar um outro carro. Se você vai comprar um outro Fusca, é um outro. Mas se você disser o outro carro é um outro carro que não é Fusca, já é um outro, entendeu? Quando o outro é igual, da mesma natureza, é uma expressão. Mas se você vai usar o outro para outra coisa mesmo, então é outro. Quando Jesus diz que vai enviar um outro Consolador, você tem um Fusca e vai comprar um outro Fusca, que é igualzinho, tá bem? Você não vai comprar um Peugeot. Então, quando ele diz isso e escolhe na tradução a expressão grega o outro igual, ele quer dizer, o outro que eu vou mandar é outro, mas é igualzinho a mim. Tá bem? Alguém levantou a mãozinha, Fernando? Uhum.
O pecado contra o Espírito Santo, ele é o único imperdoável, não é porque o Espírito Santo é maior do que o Pai e o Filho. É porque o único dos três que tem a missão do arrependimento é o Espírito. Se você rejeita a ação do Espírito, você não vai ter arrependimento. Entendeu? O único pecado que é imperdoável é porque você nega o poder da única pessoa que pode te conduzir ao perdão. Só isso. Passar ali a palavra para a irmã que já está há um tempo com a pressa. Perfeito. Tá. Esse tema, não sei se todo mundo ouviu, mas a respeito de terminar a oração em nome de Jesus ou terminar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um ponto sobre isso que a gente vai falar na nossa aula sobre a doutrina da oração. Mas, aqui, já adiantando, eu já tive essa dúvida também. A oração, a expressão no final, em nome de Jesus, não é uma expressão mágica que vai destravar as bênçãos da oração. Então tem que falar, senão a oração não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, existe sim uma forma da gente reconhecer que a nossa oração dirigida a Deus Pai, ela tem como a pessoa ali, o representante, a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus Cristo. Esse realmente é um padrão ali apresentado em que é bom, sim, de ser usado, deve ser usado. Ao mesmo tempo, a gente batiza, a gente fala também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas realmente, para a questão da oração, a gente se dirige a Deus Pai na força do Espírito Santo, mas em nome de Jesus, amém. Então é ali meio que indicando um padrão de oração, mas isso não pode ser feito de uma forma mecânica, achando que é uma expressão mágica que vai destravar a oração, mas sim como um ato de reconhecimento à obra de Cristo em nossos corações, por quem nos trouxe justamente essa reconciliação com o Pai. Beleza? Então, seria isso, mas a gente vai falar isso com mais detalhes. Tem uma aula específica de oração que esse ponto é um bom ponto. Opa! Perfeito. Perfeito. Antônio ali trouxe mais um exemplo de passagem, destacando justamente a Trindade no Antigo Testamento. Isaías 46. Qual que você falou? Capítulo 7. Bom, agora faltou só falar... não, a gente já falou. O Filho e o Espírito Santo são distintos. E a gente vê justamente o exemplo do Ângelo a respeito do outro, o outro diferente. E aqui a gente agora, para finalizar, nós vamos para a terceira e última afirmação. Só voltando aqui, nós já falamos que a doutrina da Trindade é sustentada, entre aspas, através de 3 afirmações. Há um só Deus, Deus é 3 pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus. E agora a gente vai entrar justamente nessa última afirmação, beleza? A plena divindade do Pai, depois nós veremos a plena divindade do Filho e a plena divindade do Espírito Santo. Nós vemos a plena divindade do Pai em sua criação, em sua soberania, em todo o seu cuidado também com o sustento do universo. Em Gênesis 1:1, é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra, ali sendo destacado a pessoa de Deus Pai mesmo. Salmo 2:7 e Mateus 6:9. Por favor, se alguém puder ler.
Salmo 2:7, Mateus 6:9. O rei disse: não clamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu verei você. Perfeito. Em Mateus 6:9. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Perfeito. Então Jesus ele ora para o seu Pai que está no céu, reconhecendo a sua autoridade e divindade. O próprio Jesus ele se dirige ao Pai em oração. Ao mesmo tempo, nessa passagem de Salmos, o Senhor é visto como soberano sobre tudo e todos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ao mesmo tempo, como lemos em Gênesis, ele é o grande criador de tudo que existe. Isso aqui destacando a plena divindade do Pai. Mas não para por aqui, porque também há a plena divindade do Filho e a plena divindade do Espírito Santo. Nós já lemos aqui esse texto de João 1:1, em que é dito: no princípio era aquele que é a palavra, e a palavra aqui é Cristo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ou seja, o Filho estava com Deus e ele era Deus. Outras passagens também, como João 20, do 25 ao 31, e Romanos 1:10, Colossenses 2:9, também elas vão destacar a divindade do Filho. E, por fim, vamos ler um texto aqui de Atos 5, verso 3 ao verso 4, e 1 Coríntios 3,16, que vai falar a respeito da divindade do Espírito Santo. Atos 5, do 3 ao 4. Uma passagem que... Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vender, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Perfeito. Primeiro ele pergunta como você pôde mentir ao Espírito Santo, e depois ele afirma: você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. Justamente criando ali uma relação entre Espírito Santo e Deus. Ou seja, equiparando mesmo o Espírito Santo a Deus. E também em 1 Coríntios 3,16, alguém está aí aberto? E não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Perfeito. Nessa passagem, Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem habita nesse templo de Deus é o Espírito Santo, justamente fazendo ali uma relação entre Deus e o Espírito Santo. Então, a gente volta às três afirmações, que são as três afirmações ali principais da doutrina da Trindade, que a gente precisa sair daqui com elas em nossa mente. Há um só Deus. Deus é três pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus. Então, aqui eu encerro a aula. Quero também dizer, como a gente já pôde pontuar de uma forma breve, ao longo do tempo, algumas heresias acabaram acontecendo em relação à doutrina da Trindade. Uma das heresias que é bem conhecida e que foi justamente combatida no concílio de Nicéia é uma heresia chamada modalismo, em que diz que, de fato, existem três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas elas agem de modos diferentes, elas não coexistem eternamente. Eu vou dar aqui um exemplo. No Antigo Testamento, Deus entrou no mundo como Deus Pai, mas deixou de lado o Deus Filho e o Espírito Santo, eles não atuaram.
depois ele vem como Deus Filho, aí depois vem o Espírito Santo, ou seja, esse modalismo é Deus agindo de um modo diferente em cada etapa, mas a doutrina da Trindade diz que os três coexistem eternamente, ou seja, Deus não é ora Deus Pai, Ele não é ora Deus Filho e Ele não é ora Deus Espírito. Nós lemos passagens aqui como, por exemplo, o próprio batismo de Jesus, em que as três pessoas estão atuando ao mesmo tempo ali, numa coordenação que já fazia parte eterna ali do plano de Deus. Então, isso aqui precisa ficar muito claro na nossa mente. Existem algumas formas de tentar explicar a Trindade, como, por exemplo, vamos pensar na água. A água tem estado sólido, estado líquido e o estado gasoso, mas ao mesmo tempo continua sendo água. Isso justamente cai na questão do modalismo, porque embora continue sendo água, o sólido está ali, ele pode até ser meio sólido e meio líquido, mas não vai estar no gasoso. Então, ou então vai ser mais sólido do que líquido. Então, todas essas analogias que a gente tenta criar para explicar a Trindade, elas podem acabar caindo em erros. Erros esses que apresentaram ao longo da história da igreja até certos perigos, se entendidos, levados ali à última consequência. A gente às vezes tenta usar analogias para melhorar ali a didática, mas realmente tem esses cuidados ali da gente... Toda analogia é difícil. Por quê? Porque isso aí é um grande mistério. Deus é infinito, a gente tem uma limitação, uma mente limitada. Então, a gente precisa realmente ter cuidado em relação a essas analogias, porque muitas vezes podem gerar distorções. Então, é só esse cuidado aqui, final. Opa! Deixa eu só... alguém tinha levantado a mão aí? Perfeito. Eu me levantei antes que toque o segundo sinal, mas vai tocar já já. E mesmo tocando, eu vou pedir para vocês ficarem só 2 minutinhos ainda, porque eu acho que essa questão foi a que me motivou a vir, a gente deixar bem claro algo que a gente passou na aula, mas que eu acho que é muito importante, que é a questão da divindade do Espírito Santo e da pessoalidade do Espírito Santo, da divindade de Jesus e da pessoalidade de Jesus. Acompanhem aqui o raciocínio. Todo mundo viu Jesus andando, falando, dormindo, acordando, brigando, se irando. Então, assim, não só a historicidade, como a pessoalidade de Jesus ficou muito claro. O que na história se discutiu foi a sua divindade. Se aquela pessoa vista, tocada, escutada, era Deus. E os textos bíblicos, alguns aqui citados, a apostila tem muitos outros, deixam bem claro que aquela pessoa é também Deus. Então, não há dúvidas sobre a pessoalidade e a divindade de Jesus. Quanto ao Espírito Santo, o Espírito Santo não assumiu em nenhum momento uma forma corpórea humana. O Espírito Santo, em toda a Bíblia, aparece sendo usado como formas outras. A pomba que desce no batismo, o fogo, as línguas de fogo sobre os apóstolos, o vento do Pentecostes,
o vento forte que sopra sobre o vale de ossos secos. Então, em todo o tempo, o Espírito Santo aparece como algo que não é pessoal. Ou é uma pomba, ou é um fogo, ou é um vento, ou é um som, ou é um poder, ou é um terremoto. Isso fez com que, historicamente, ainda que se consiga divisar na Bíblia a divindade do Espírito Santo, não se consegue perceber com clareza a pessoalidade do Espírito Santo. Isso gerou, entre muitos evangélicos, a concepção de que o Espírito Santo é Deus, mas não é uma pessoa, por causa das figuras usadas nas Escrituras. E aí, então, descambou-se para o Espírito Santo é um poder de Deus, o Espírito Santo é uma influência forte de Deus, o Espírito Santo é uma energia, e daí vem que hoje todo mundo, né, diz assim, vou mandar para você no seu aniversário uma boa energia, né? Só que o Espírito Santo, além de ser Deus, é uma pessoa distinta. Os textos estão na apostila, por isso eu sou enfático, leia a apostila, leia os textos, porque a Bíblia mostra que o Espírito Santo fica triste, se entristece, mostra que o Espírito Santo tem vontade, ele envia, ele manda, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo fala, orienta. Então o Espírito Santo tem vontade, tem querer, tem ética, ele pensa, ele planeja. Então não pode ser uma energia, nenhuma força, nenhuma influência. O Espírito Santo é também uma pessoa. Então, Jesus Cristo é uma pessoa, mas é divino. E o Espírito Santo é divino, mas é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força de Deus agindo, não é um vento de Deus, não é uma influência de Deus, é uma pessoa que coexiste com o Pai e com o Filho. Os três são um só Deus, porém os três são três pessoas distintas. Poderíamos gastar aqui toda a manhã de hoje, você continuaria saindo daqui sem entender. Historicamente, nem os teólogos entendem, não conseguem explicar, porque na nossa concepção, uma pessoa é um ser, mas na concepção de Deus, um ser são três pessoas, e isso não cabe no nosso entendimento, ok? Alguma pergunta sobre isso? Não me faça explicar a você, porque ninguém soube até hoje, pois não. Sim, aí já está falando, porque fala João 1:1, que o verbo estava com Deus, a palavra estava e tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Como é que o Senhor criou? Ele disse, haja luz, faça-se assim, criem-se. Então essa palavra, essa ordem, na verdade é uma forma figurada de dizer, o Pai pediu ao Filho, vai lá e faz, foi ele que fez. A palavra de Deus é o verbo, é Jesus. E ao final de tudo, o Espírito Santo estava pairando, organizando. A palavra que no hebraico está, pairava, chocava, como uma galinha que mantém os seus filhinhos debaixo dela e vai dando maturidade, aquecendo, preparando, organizando. A expressão no hebraico é, o Espírito Santo cuidava, guardava, aquecia, organizava, segurava. Então nós temos o Pai falando, o Filho executando, e ele é a palavra, e o Espírito Santo guardando, conservando, organizando. Então, desde o verso 1 e o verso 2, a Trindade presente. E aí ele usa, façamos. Nós três estamos juntos nessa, tá bom? Um bom domingo aí, um bom frango com macarrão.